Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 51, Salmo de Davi, Salmo 51, onde faremos a leitura deste salmo, estaremos ministrando a palavra de Deus. Salmo de número 51. Queria que vocês acompanhassem a leitura comigo. Todos encontraram? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então se agradarás do teu sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar? Ó bendito Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. E nesta hora nós pedimos que o Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente. Primeiramente para entender o que Davi quis dizer ao fazer uma oração tão sincera, uma oração tão pura, uma oração de quebrantamento. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salmo 51 é um salmo escrito pelo rei Davi. Esse salmo, ele é para todos nós. É para quem é pecador. Quem é pecador aqui, esse salmo se enquadra muito bem. E Davi escreve esse salmo em um contexto um tanto quanto angustiante. Por que ele escreveu esse salmo? Essas palavras que ele fala aqui, palavras que saíram
de dentro do seu coração. Preste bem atenção. Eu vou aqui trazer o contexto de como isso aconteceu. Para Davi escrever este salmo, essas palavras que nós lemos, teve um acontecimento. Qual foi o acontecimento? O acontecimento foi que Davi, ele cometeu um grande pecado. Quando eu digo um grande pecado, escute isso aqui. Não é que existe pecado grande e pecado pequeno. Na questão de grande, porque a consequência foi maior. Geralmente é assim, o pecado, não é? Ele tem as consequências. Quando eu digo que o pecado foi grande, é porque a consequência, o desastre foi muito grande na vida de Davi. Ele pagou um alto preço por este pecado. Ele pecou, não é, por adultério. Ele mandou matar o marido de Batseba, a mulher que ele tinha adulterado. Se não fosse já tão agravante de ter adulterado, ele, para ficar com a mulher daquele homem, ele manda os seus soldados matar a Urias. E nesse contexto, Davi escreve esse salmo. Mas eu queria trazer um comentário de João Calvino, como ele vai descrever o que aconteceu, ou pelo menos o que ele entende o que aconteceu, quando ele comete o delito, o pecado, até o dia dele confessar. Se passaram aproximadamente um ano. Escute isso aqui. Se passaram aproximadamente um ano. Um ano que Davi não contou nada a ninguém. Claro que ele era rei, no palácio alguém sabia, até porque ele mandou alguém ir lá levar o recado para a mulher. Mas Calvino diz, e ele faz 3 observações importantes, como Davi se comportou do ato à confissão. Como ele se comportou? Primeiro, o pecado fez com que Davi entrasse em um período de profunda letargia espiritual, um sono profundo, uma inconsciência que ele não conseguia nem confessar, nem pedir perdão a Deus e não conseguia fazer nada. Durante um ano, Davi se manteve lerdo, assim como quem não tinha feito nada. Ele não vai para Deus, certamente alguns poucos empregados sabiam do que tinha acontecido, mas ele cai nesse sono profundo de não botar para fora, de não conversar com Deus e de não reconhecer o seu pecado. Segundo Calvino diz que durante esse tempo, isso aqui que me chama a atenção, é que possivelmente o rei se comportou diante do povo de Deus numa maior tranquilidade. Em outras palavras, ele não se privou do senso da religião. Calvino comentando e eu estudando, meu Deus, que coisa impressionante. É como se ele levasse uma vida normal, não é? Ele ia para onde o povo de Deus estava, e com toda probabilidade ele continuou, não é, com a sua vida engajado no ato do culto, nos atos do culto, e ele levava uma vida normalmente, sem dizer nada para ninguém. E eu faço uma pergunta, é possível isso acontecer nos dias de hoje, comigo e com você? É. Esse salmo é para mostrar Deus, o perdoador, e nós, os pecadores. Esse salmo não vai falar propriamente somente de um tipo de pecado, claro que ele está falando aqui, mas ele é aplicado a todos os pecados que nós cometemos contra Deus. Porque quando nós pecamos contra alguém, nós pecamos primeiramente contra Deus, como ele vai dizer aqui neste salmo. E Davi, certamente, ele não privara a sua alma, talvez até de estar diante dos irmãos, diante das pessoas que o cultuavam a Deus. E Davi, ele segue normalmente. Terceiro ponto que é observado aqui por Calvino, é que depois de um ano, ele ainda não falara nada para ninguém, não comentou com ninguém, e a vida continuava como se fosse uma coisa muito normal, aonde ele já tinha aquela mulher, o rapaz já tinha morrido,
a criança já tinha nascido, a criança fruto do adultério, aquela criança morreu, Deus pesou a mão, que uma das primeiras consequências foi a morte daquela criança. Depois vieram, não é, os irmãos, né, com o pecado de incesto, os filhos de Davi, os dois irmãos se deitando um com o outro. Depois veio a rebeldia de Absalão, e assim foi a ruína da casa daquele homem que demorou muito a dizer que tinha errado contra Deus. E ele diz que depois que ele leva esse choque, não é, que o profeta Natan vai visitá-lo, conversar com Davi. Davi, eu quero contar uma história para você bem interessante. Natan não foi lá, ele foi a mandado de Deus, mas ele não foi lá dizendo assim: Davi, eu tenho uma conversa muito séria com você. Eu estou sabendo que você fez isso, isso, isso. Ele não poderia dizer isso, porque ele estava diante de um rei. E o rei poderia o quê? Matar o profeta Natan. Natan, simplesmente cheio de sabedoria de Deus, chega para ele contando uma parábola. Segundo alguns estudiosos, diz que aquele já é uma parábola. A história da cordeirinha, não é? De um viajante que veio, e aquele homem tinha só aquela nos seus braços, que criara com tanto amor, mas o dono tinha muitas cordeirinhas, e aquele homem pega aquela única e mata, não é? E faz a festa. Davi, quando escuta aquela história, ele se enche de ódio, ele se enche de rancor, e ele diz: essa pessoa tem que morrer porque fez isso. Natan aproveita e diz assim: essa pessoa é você. E ali desmonta Davi totalmente. É ali que Davi cai, ele arreia, e ele não consegue mais se defender, dizer nada, somente caiu em si. Por isso que eu concordo com Calvino, que ainda havia um senso de religião dentro dele, que ainda estava amortecido dentro do coração, que ele desperta quando o profeta fala. Porque se não fosse um cristão, um servo de Deus, jamais daria até alguma atenção para exortação. A partir daí, quando ele cai em si, quando ele reconhece, ele faz a oração, que você vai acompanhar comigo com a sua Bíblia aberta no Salmo 51. Aí quando ele ora, essa oração eu acho impressionante. Sabe por quê? Porque não é oração simplesmente, Cláudia, de Senhor, perdoe meu pecado, oh Jesus, eu caí, me ajude. Não, você vai encontrar detalhes de uma oração que talvez, no meu entendimento, assim, para que tanto detalhes? Se Deus perdoa e não vai passar em rosto, mas vou explicar para vocês, porque é o peso do pecado, do que ele tinha feito. Primeiro ele diz: compadece de mim, ó Deus. Até aí tudo muito tranquilo, Senhor, tenha misericórdia de mim, se compadeça de mim. Ele agora vai trazer algumas benesses de Deus, em cima disso aqui, quando esse compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Se ele dissesse: Deus, perdoa o meu pecado, Magdala, eu acho que estava de bom tamanho, como eu peço perdão à noite ou de dia, e não vou precisar dar tantos detalhes e dizer que tipo de benefício eu quero de Deus. Mas por que ele faz tudo isso? Ele achou que era tão imerecido de Deus, que ele apela, Cleristino, agora para que Deus seja benevolente e começa a detalhar do que ele está precisando. Ele vai falar de benignidade, ele vai falar de misericórdia, ele vai falar de apaga as minhas transgressões, lava-me e purifica. Mas espera aí, o que isso tem a ver? É porque o coração do rei estava realmente quebrantado em busca, não é, de uma reconciliação com Deus, e ele precisava dizer tanto as suas mazelas, o que ele fez. Ele vai mostrar que ali houve sangue, houve morte, houve ali tantas tragédias, e ele também quer, do jeito que ele vai detalhar as coisas ruins que ele fez, ele quer também detalhar as benesses de Deus. Então veja só, a oração dele é uma oração fervorosa. Por isso que eu digo que ele ainda existia uma centelhazinha no coração dele. Quando o profeta chega lá e confronta ele agora arreia e começa a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim.
E ele vai usar aqui algumas palavras importantes que eu queria passar para vocês. Ele vai falar, primeira coisa, ele diz, tenha misericórdia de mim, segundo a tua benignidade e a multidão das tuas compaixões. Ele vai usar agora, apaga, não é? O verbo apaga. O verbo apagar refere-se a uma dívida que ainda deve ser paga. Senhor, eu estou devendo, eu não tenho como pagar essa dívida. Eu não tenho o que fazer. Ele vai falar de sacrifícios, que os sacrifícios naquele momento não valeria nada. Eu não vou fazer nenhum sacrifício, porque não vai trazer alento para a minha alma, não vai trazer paz para o meu coração, porque agora está em jogo a questão da obediência que Deus quer e que Davi estava falando. Então, apaga, Senhor. É o Senhor que tem que apagar. O Salmo 130, versículo 3, diz assim, Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, Senhor, sobreviveria? Alguém sobrevive? Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Mas que coisa linda, Deus quer dizer, eu perdoo os teus pecados, você tem apenas que confessar e deixar comigo. E ele, Rose, não passa em rosto, não é? Deus não é como eu e você, que fica dizendo, você fez isso comigo, está lembrado? Olhe, Deus não age dessa maneira, não é? Enquanto eu digo assim, você, rapaz, pisou na bola, eu estou machucado, eu estou ferido. Deus não tem essa crise, Deus apenas, ele perdoa. Mas o que ele quer? Ele quer que a minha oração, que a minha confissão seja uma confissão verdadeira, honesta, sincera e que venha de dentro do coração e que eu esteja disposto não somente a pedir perdão, e nós vamos ver já, a mudar de vida. Apaga, Senhor. Ele vai usar a expressão lava-me. Lavar diz respeito à contaminação decorrente de tocar em algo imundo, segundo Levítico 11:32. O pecado é para o ser interior, aquilo que a sujeira é para o corpo exterior. O que ele quer dizer? Da mesma maneira que você está suado, sujo, não é? Trabalhou o dia todo, chega em casa, precisa tomar um banho para ficar limpo, ele compara a sujeira interior como a necessidade de se banhar, de se lavar. Perceba que ele diz aqui, lava-me. Por quê? Porque por ele mesmo, ele não tinha condição de alcançar essa pureza, essa limpeza, porque ele dependia do perdão de Deus, certamente. Ele vai usar a expressão purifica-me, está associada à lavagem de roupas impuras. Na sociedade israelita daquela época, lavar e trocar roupas era modo de marcar um recomeço de vida, e olha que Davi precisa. Davi precisava agora jogar tudo de lado e seguir a vida. Mas é assim que nós devemos nos comportar, olhar para o que nós fizemos, jogar para trás, bola para frente, como diz aí, vamos seguir a vida agora reconhecendo e tendo uma mudança de vida. Olha o que o profeta Isaías diz, mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundiça. Entendeu? Por mais justo que você queira ser, por mais direito que você e eu queira ser, nunca vamos alcançar a justiça de Deus, nunca vamos obter aquilo que nós queremos porque nós pedimos, porque nós insistimos ou porque nós temos alguma coisa para fazer. Isaías tem um convite muito interessante para quem é pecador. No capítulo 1 ele diz assim, vinde pois, arrazoemos, vamos discutir o assunto, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Mas é isso aqui que Davi está dizendo, que precisava de uma ação sobrenatural de Deus. Perceba que o Salmo ele foi escrito para quem é pecador. E nenhum de nós aqui tem o direito de dizer que o salmo foi para aquele, foi para fulano, foi para ciclano, foi para o pastor. Para nós, porque nós precisamos desse alento de Deus.
No versículo 3 ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Na nova versão transformadora ele vai dizer: pois eu reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o dia. Aqui parece que ele acha agora o X da questão e diz: eu sei que eu sou um pecador. Quando ele diz essas palavras, Nini, é porque ele se mostra agora um homem culpado. Porque culpar os outros é muito bom. Culpar os outros pelos erros é muito interessante isso. Nós devemos sim dizer: eu sou esse homem, como Davi dizer, eu conheço as minhas transgressões, minha rebeldia, o pecado me persegue todos os dias. Não é uma questão da sociedade, não é uma questão do ambiente, não é uma questão talvez de assistência, de qualquer outra coisa. É algo que é inerente ao homem, nasceu dentro de nós, e nós não temos, irmã Maria como destituir isso de nós. Ele disse: eu conheço, eu sei que eu sou um pecador. Agora, ele não usa isso aqui para encontrar apoio para fazer novamente. Não é porque eu sou pecador, não é porque eu sei que eu sou esse homem, não. Ele reconhece que é esse pecador, mas automaticamente ele se coloca na posição de não querer viver essa vida. Viver a vida com Deus e viver a vida de pecado, certamente é uma opção sua e minha. No versículo 4 ele vai dizer assim: porque pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está dizendo: quando eu fiz toda aquela atrocidade, aquela maldade, não é? Aonde eu maquinei, aonde eu preparei um terreno para entrar, aonde eu matei, aonde eu fiz algo, não foi inconsciente, foi algo muito bem programado, não é? Chama-se crime premeditado. Davi não está falando de uma circunstância da vida. Ele não está falando que de repente aconteceu. Não. Ele se levanta do seu palácio depois do descanso da tarde, começa a andar no seu palácio e olhar para as coisas boas, os soldados na batalha, e ele observa que tinha uma senhora tomando banho lá não sei aonde, e ele vê aquela mulher, e ele não consegue se dominar, não é? E não consegue dizer: meu Deus, me ajude a não cair nesse pecado. Mas ele pecou contra o homem, ele matou o homem, ele feriu uma família, fez um povo chorar. Mas ele diz aqui que pequei contra ti. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo abandona a sua casa, vai embora, gasta seu dinheiro com meretrizes, com todas as alfarrobas do mundo, não é? E quando ele reconhece, Júlia, que agora a ficha cai, ele diz: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho, me recebe como um dos teus empregados. Nós não merecemos o que nós temos, nós não merecemos o que nós recebemos de Deus todos os dias, mas graciosamente Deus diz: tu és pecador e eu sou Deus que aplaco e que perdoa os teus pecados. E ele diz: serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe o que é isso, Gustavo? Ele diz: se o Senhor julgue da maneira que o Senhor quiser, o Senhor tem autoridade e autonomia para fazer. O Senhor pode muito bem, não é? O Senhor pode muito bem até me absorver, mas o Senhor é o justo juiz e o Senhor vai fazer como o Senhor quer. Ele estava tão quebrantado que ele aceitava qualquer
tipo, aliás, a gente não tem nem escolha de aceitar, a gente tem muito é que baixar a cabeça e pedir misericórdia a Deus quando a lapada chegar, né, nas minhas e nas suas costas, e Deus me ajuda a suportar essa dor tamanha. O homem pode até ser absolvido do juiz da terra, porém, diante do juiz dos céus, ele continua preso. Porque Davi estava solto, ninguém prendeu ele, irmão Antônio. Ele sai do palácio, ele andava para lá e para cá, ele continuou com a sua vida normal. Porque ele diante do juiz da terra, ninguém podia fazer nada. Mas diante do juiz dos céus, ele estava preso. Ele não fora absolvido até o momento que não houvera a confissão da sua boca. Sabe quando é que nós somos absolvidos? Quando nós abrimos a nossa boca, nós confessamos os nossos pecados, nós reconhecemos e nós agora viramos agora e sigamos outro caminho. Versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Versículo 6. Eis que te compraze na verdade, no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E ele reconhece que era um pecador por natureza. Ele disse, eu herdei, eu sou essa pessoa. Quando ele diz isso aqui, isso não está trazendo a ideia de que Davi está se desculpando. Eu fiz porque sou pecador, não é? É aquela história, você peca porque é pecador, ou você é pecador porque peca? Pensa direitinho. Davi, ele entendia muito bem que ele era esse pecador. Eu nasci, minha mãe, a criancinha, que você acha mais inocente, ela já nasce com estigma do pecado. Seu filhinho que tem 7, 8 meses, o Filipe, né, já nasce com estigma do pecado. Ele não é um pecador consciente, hoje a criança de fazer essa maldade que nós fazemos, mas ele vai desenvolver certamente. Ele diz, eu nasci em iniquidade e em pecado concedeu a minha mãe. Ele vai apelar agora para Deus fazer algumas coisas que ele se sinta aliviado, que ele se sinta mais tranquilo. No versículo 7, ele vai dizer, purifica-me com hisopo, ficarei limpo. A expressão lava-me, ele vai repetir, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O que era hisopo? Era um arbusto, né, com hastes cheias de pelos, que era mergulhado em líquidos para as cerimônias, para até mesmo no contexto de Levítico, na purificação dos leprosos. Ele diz lá, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Olha que ligação tremenda ele faz com a purificação de Levito dos leprosos. Porque os leprosos eram pessoas esquecidas, afastadas, discriminadas da sociedade. Nós somos esses leprosos, espiritualmente falando. Nosso corpo cheio de pecado é uma lepra que se alastra, que toma de conta se nós não cuidarmos, se não pedirmos misericórdia a Deus. Sim, pastor, mas eu sou crente, eu sou cristão, e daí? Eu também sou, mas todos os dias vem pensamentos negativos, vem desejos maus, vem vontades que não convém para mim nem para você. Ou não vem? Desejo de pecar, oferta, coisas que aparecem para nos tirar do caminho de Deus. É essa luta que nós temos todos os dias de nos mantermos firmes no Senhor, diante das provações, diante das ofertas. Isso acontece. Todos nós somos provados todos os dias. Nós não fazemos força para pecar,
Nós fazemos esforço para resistir ao pecado. Para você pecar, você não precisa fazer nada, é ficar do jeito que está. Agora, para resistir o pecado, você tem que fazer uma força, um esforço, você tem que resistir, clamar, pedir a misericórdia de Deus. Ele disse, Senhor, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele olha para aquela situação, ele diz, eu estou sujo, eu estou na sarjeta, eu estou na estaca zero, eu estou na lama, eu preciso me levantar dessa situação. Por que ele não faria uma oração mais simples e Deus assim o perdoaria? Tudo o que Davi faz é uma oração de quebrantamento. Nenhum momento vocês vão ver Davi se desculpando. Uma oração que não cabe desculpas esfarrapadas, que não cabe argumentos frágeis, que não cabe aquela história de que você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que passou na minha vida, para você estar me julgando, você não entende, eu não entendo nada, nem vocês entendem nada de mim, porque nós temos que lutar para ter uma vida santa diante de Deus. Não cabe para Davi querer dizer alguma coisa, porque nós não temos um argumento diante de Deus. Lupinha para dizer, Senhor, eu roubei porque eu estava desempregado. Eu vi meu filho passando fome e eu tive que entrar no mercadinho, arrancar uma lata de leite, como a gente já viu aí, que até juiz absolveu essa mãe. Um erro não compensa o outro. Não temos que nos apoiar por alguma coisa que nós estamos vivendo e passando. Nós temos que fazer como os homens de Deus na Bíblia fizeram, como os heróis da fé fizeram. Eles não se dobraram, eles não negociaram. Nada eles fizeram. Aí do versículo 8 em diante, Davi agora, ele vai falar algo muito importante. Ele vai dizer o que o pecado fez com ele. Olha como ele vai detalhar. Os pecados de Davi afetou o seu corpo em um todo, afetou os seus olhos, afetou sua mente, seus ouvidos, seus ossos. Lembra do Salmo 32? Lembra do Salmo 32? Que ele disse que os meus ossos estão secos, secou os ossos, doía, ele precisava de um tratamento dos ossos, o seu coração foi atingido, o seu espírito, as suas mãos que derramou sangue, seus lábios, esse é o preço elevado que se paga pelo pecado, seja ele qual for. Davi desejava ter dentro dele a alegria do Senhor. Faze-me ouvir júbilo de alegria. Quem passou um ano escondido não conseguira ter alegria, felicidade. Ele diz, Senhor, eu preciso voltar a ser alegre. Sabe por quê? Por mais que a gente tente esconder alguma situação, nós vivemos num mundo de aparência. Qualquer coisa que esteja fora do que é determinado por Deus, nós sofremos com as consequências. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as tuas iniquidades. Você percebe que a oração dele, Flávio, é como se ele ainda não tivesse recebido o pecado, o perdão de Deus. Eu não sei se vocês já viveram isso. Eu, pelo menos, já vivi. Senhor, perdoa meu pecado, Senhor, me ajude, me perdoe. Quando daqui a 3, 4 dias, o Senhor me perdoa. Eu já pedi perdão. Mas daqui a um mês, o Senhor, aquilo que eu fiz não é legal. Mas eu já pedi perdão, presbítero. E por que eu estou repetindo? É porque, olha para aqui, quem se aproxima da santidade de Deus não tem que ver
a sua vida miserável que é. Agora, Zé Orlando, uma coisa boa é que você olha para o seu passado e você diz assim: eu fui perdoado. Toda maldade que eu fiz, toda atrocidade, a quem eu machuquei, a quem eu feri, eu estou perdoado. Então, numa linguagem bem pentecostal, nós temos que tomar posse mesmo desse perdão de Deus. Senhor, eu fui perdoado, nenhuma acusação há para os escolhidos de Deus. Quem nos justifica é Deus. Mas é essa alegria que nós temos, é esse o prazer de você andar de cabeça erguida, entrar aqui na igreja e dizer assim, o diabo te acusar, colocar na tua mente: ei, bonzinho que tu és, tu fizesse isto, você diz assim: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Foi uma das coisas que o diabo afronta Martim Lutero e colocou assim: tu fizesse isso, e colocou: tu fez isso, o diabo diz: tem mais uma coisa que eu fiz e você esqueceu, você fez isso, tal dia, ele diz: coloca mais aí, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Você pode ser acusado, mas não leve essa acusação. Levante a sua cabeça, viva a sua vida hoje em paz, confiante de que você realmente foi alcançado e Deus perdoou o seu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim dentro um espírito inabalável. Ele passa do tema da remissão gratuita do pecado para da santificação. Perceba aqui agora, que o que ele vai tratar agora, sabe o que é? É o estilo de vida. O que ele quer, o que ele precisa, o que faltou, o que ele não fez. A partir daqui ele vai dizer assim: olha, eu agora quero mudar de vida. Porque quando nós confessamos, nós temos agora que começar a andar pelos caminhos que agrada a Deus. A partir daqui, desse versículo 10, ele agora vai mostrar a necessidade de uma vida transformada. Ele: Senhor, esse milagre só quem faz é Deus. O milagre da transformação. O milagre de um coração, não é? Tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Ninguém faz isso. Você pode fazer a terapia que você quiser, você pode fazer o aconselhamento que você quiser, você pode ir para qualquer lugar, mas a transformação do coração é obra exclusiva de Deus. É Deus que vai no teu coração e vai convencer você de que você fez algo errado e precisa de reconciliação. Cria em mim, ó Deus, um coração. Ele está trazendo uma palavra de Ezequiel, versículo capítulo 36, quando diz: então espergirei águas sobre vós, ficarei purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Olhe para aqui agora: dar-vos-ei um coração novo, não é? Porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observareis. Davi disse: só o Senhor pode fazer. Não tente achar que você vai fazer isso, né, dentro talvez de uma sessão, de uma autoajuda. Um livro vai transformar a sua vida, é muito bom, leituras, mas a obra tem que ser de cima para baixo. Nada daqui para lá. Daqui para lá, somente assim: Deus, tem misericórdia de mim. De lá para cá é que vem toda a força, a interferência de Deus na nossa vida. Versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Repulsar, não é? Não me expulse, não me deixe longe.
Aliás, eu já andei longe demais, eu já passei um ano fora dos teus caminhos, eu já fui longe demais. Senhor, me sustenta aqui para que os meus pés não vacilem. Deus, me ajude a não voltar ao caminho de antes. Olha para aqui, a partir do momento que nós oramos, confessando essas fraquezas, presbítero Rony, nós estamos abrindo nosso coração para que Deus haja de uma forma poderosa. Aqui não trata, não é, de você confessar, diga que é forte, diga que é isso. Não, nós dizemos, Senhor, eu sou fraco, eu preciso de Ti, não me expulse da Tua presença, não me deixa longe de Ti, Senhor. Versículo 12, ele diz, restitui-me a alegria da Tua salvação, sustente-me com o espírito voluntário. Me dá de volta, Senhor. Eu perdi isso. Agora, você percebe que durante aquele ano ele não pediu nada a Deus. Ele estava numa letargia, dormindo. Ele estava num sono profundo. Mas Deus é tão bom que acorda eu e você, que pega aqui e diz assim, vamos, se levante, vá. Deus é tão grande, irmã Rita, que diz assim, eu amo você, eu não desisti de você, eu quero levantar você. Isso não é mensagem de autoajuda, isso é Bíblia, de que Deus, Ele tem esse prazer de perdoar os nossos pecados. Nós somos prova disso, você que está aqui hoje à noite. Restitui-me a alegria da salvação, Senhor. Um espírito voluntário, é um espírito que não vive na servidão, é um espírito de liberdade, de entrega a Deus. Eu quero ser uma pessoa voluntária para te servir, uma pessoa voluntária para ser um cristão verdadeiro. Paulo diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Vou pular o versículo 14. Livra-me, olha o que ele diz aqui. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a justiça. Os intérpretes, os estudiosos, dizem que ele está trazendo aqui, agora, algo que ele fez, derramou sangue, matou gente. É como se ele tivesse dizendo assim, que o Senhor não cobre de mim o sangue desse inocente. Ele mata, ele faz aquela maldade, e aqui ele se lembra, segundo alguns estudiosos, diz que ele está pedindo a Deus agora por perdão, porque ele também matou aquele homem que não tinha nada a ver com a situação. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele não tinha força, ele disse, Senhor, eu quero que os louvores sejam algo espontâneo do meu coração. Eu não quero ser uma pessoa condicionada, eu não quero ser uma pessoa emocionada, emocionalmente falando, eu quero ser uma pessoa prudente, que abra os louvores, que faça algo para ti de uma forma espontânea e voluntária. Versículo 16, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria e não te agradas. Ele disse, Senhor, eu não tenho sacrifício para fazer, eu não posso oferecer nada, porque esse problema meu não se resolve com sacrifício. Não faça nenhum sacrifício para resolver nenhum problema seu. E o que ele diz aqui, sacrifícios agradáveis a Deus, seu espírito quebrantado. No céu não existe um ritual, como muitos aí usam, não é? Simpatia, coisas para deixar de fazer isso, aquilo outro. Tem até ensinamentos nos cultos, que as pessoas venham, vamos fazer 7 semanas disso, 7 semanas daquilo, vamos fazer alguma simpatia, leva isso para casa. Coloca isso atrás da porta, faz isso, faz aquilo. Gente, isso não resolve problema de pecado. E Davi sabia muito bem que ele era esse que oferecia o sacrifício, ele sabia muito bem o peso que tinha, mas ele disse, nada disso agrada a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará
ó Deus. Quando eu digo assim, Deus, perdoe Jesus, com o coração quebrantado, você pode até dizer, está falando da boca para fora, mas Deus sabe do meu coração que há sinceridade. Abra o seu coração, abra a sua boca, diga, Senhor, eu preciso de alcançar esse perdão, porque eu sei que eu sou um pecador, e sei muito bem o meu ponto fraco. Eu sei o meu ponto fraco. O diabo sabe o ponto fraco dos cristãos. Ele sabe aonde derrubar você. Ele sabe aonde investir. Ele sabe, pode ficar certo disso. No versículo 18 e 18, para a gente encerrar, ele agora, a oração dele, ela é expandida à sua nação. Ele não somente tem o prazer em Deus, como ele quer que as pessoas também recebam esse prazer. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então ele está pedindo em favor agora da sua nação. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ele diz, o que eu quero agora é que todos sejam abençoados. Não tem como você ficar somente para você mesmo aquilo que você recebeu de Deus, você quer transmitir. E agora ele sente a necessidade de dizer, Senhor, agora eu quero que eles vejam em mim, a nação veja que eu mudei, de que eu fui alcançado. Eu agora quero, Senhor, que tu tenha misericórdia desse povo, Senhor, que segundo a tua vontade edifica a Jerusalém. Quando ele agora se conscientiza de que foi alcançado por Deus, ele agora quer ir além das fronteiras. Porque quando Deus nos alcança, nós queremos também que outras pessoas sejam alcançadas. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.